Olá e bem-vindos ao Nomadcast, o podcast e videocast da Nomad que te ajuda a investir melhor nos mercados globais. Eu sou Paula Zogby e nesse episódio vamos falar sobre mercados alternativos nos Estados Unidos com foco em um mercado que o brasileiro gosta muito, que é o imobiliário. Nosso convidado entende tudo sobre o tema, é o Stefan de Sabri, Managing Partner do Grupo Leste, uma plataforma de investimentos global com DNA brasileiro. Mas primeiro vou chamar minha companheira de bancada, Carol Souza, coordenadora de investimentos da Nomad. Bem-vinda de volta ao Nomadcast, Carol. Obrigada, pessoal. Estou muito feliz de voltar aqui e para a gente falar de um tema que eu chutaria que é um dos favoritos aqui do nosso público. Então, queria te agradecer mais uma vez, Stefan, por estar aqui com a gente. E para a gente começar o nosso papo, antes da gente se aprofundar no tema de mercado imobiliário, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Leste como gestora, né? As principais frentes de vocês. Claro. Bom, primeiro, muito obrigado. É um prazer aqui estar com vocês. Como eu já estava comentando com vocês há pouco, esse é um assunto que realmente a gente gosta muito e quando a gente vem ao Brasil, exatamente a ideia é essa, difundir um pouco mais aquilo que a gente tem feito e aproximar principalmente o que é o investimento alternativo que a gente tem feito nos Estados Unidos ao investidor brasileiro. Portanto, a gente fica muito contente e feliz de ter plataformas como a Nomad que estão justamente dando esse acesso, né, aos investidores brasileiros a esses investimentos que a gente, enfim, gosta tanto. Mas, enfim, te contando um pouquinho mais sobre nós, então o Grupo Leste nasceu há um pouquinho mais de 10 anos atrás, quando o Emanuel Herman, meu sócio, saiu do BTG Pactual, justamente visando ter uma plataforma de investimentos alternativos, já desde o início, né, visando o mundo de mercados privados, principalmente, e fora do Brasil. A ideia era exatamente essa, né? Naquela época, ainda 2014, você tinha ainda todas as gestoras muito com nome de bairros do Brasil, exatamente, né? Muito focada no equity local, aquela coisa toda. E o investidor brasileiro, enfim, tendo poucas alternativas realmente de ter o acesso ao mercado alternativos privado, principalmente lá de fora. Foi assim que nasceu o Grupo Leste. E, portanto, há 10 anos atrás eu fui para lá, fui o primeiro a chegar em Miami, abri o escritório. Enfim, 10 anos depois, temos hoje 3,2 bilhões de dólares sobre gestão e com mais da metade disso ainda de investidores latino-americanos, primordialmente brasileiros, né? Claro que foi a primeira leva de investidores que começou a fazer negócio conosco. E depois vieram outros países da América Latina que acabam sofrendo, de certa maneira, as mesmas dores, né, aqui do público brasileiro, apesar de o Brasil ter um mercado de capitais, obviamente, muito maior e mais difundido. As dores são as mesmas, né? Questões políticas, econômicas, incertezas. Então, os latino-americanos estão muito acostumados a investir nos Estados Unidos e Miami, obviamente, é uma porta de entrada importante, né, para esse pessoal. Perfeito. E aí, como que funcionam os produtos, né? Entrando um pouquinho mais no detalhe, como que vocês estruturam esses produtos para dar acesso a esses brasileiros e latino-americanos? Claro. Bom, Paula, acho que eu esqueci de comentar, quer dizer, quais são esses produtos, né? Eu acho que hoje o principal carro-chefe da casa é o mundo imobiliário, de fato. Então, dos 3,2 bilhões, quase 2 bilhões é no mundo imobiliário, divididos em 3 verticais, que é o de crédito imobiliário, a de renda e o de desenvolvimento imobiliário. Nós também fazemos private equity e temos um braço de venture capital também, onde a gente participa de empresas de tecnologia. Então você vê que a gente vai para os dois extremos aqui do mundo de alternativos privados, né? Onde o imobiliário é aquele que o brasileiro está muito acostumado, né? E se sente muito confortável, a história do tijolo. Né? Eu acho que, de novo, a gente gosta muito de traçar esses paralelos, né, do que o brasileiro está acostumado, e aí a gente tenta estruturar os nossos veículos locais lá nos Estados Unidos de forma que seja simples e fácil para explicar para o nosso investidor. Então, falando um pouquinho sobre o que são esses veículos. Então, a gente normalmente faz fundos, né? Os nossos fundos são a gente tem fundo para offshore, que é não americano, e temos clientes domésticos hoje nos Estados Unidos, o que é muito bacana,
porque depois de 8 anos lá, tocando dinheiro praticamente de gente de fora dos Estados Unidos, nos últimos 2 anos o mercado institucional americano começou a investir conosco pesado. Então hoje quase $1 bilhão que nós temos já vem de grandes investidores institucionais americanos que investem exatamente na mesma coisa que a gente traz para os nossos investidores brasileiros. Então, são fundos, né? No mundo de crédito, por exemplo, crédito imobiliário, são fundos abertos, fundo evergreen, então que está sempre reinvestindo o capital do nosso investidor. E os fundos de renda e de desenvolvimento imobiliário são fundos fechados, né? Que tem de prazos pré-determinados. Normalmente, um fundo para desenvolvimento imobiliário tem pelo menos, no mínimo, 5 anos, né, de horizonte, que é um prazo relativamente longo, mas que a gente sabe que passa rápido e é o tempo necessário para realmente você fazer um investimento bem feito, desenvolvimento, o edifício eventualmente ficar pronto, você vendê-lo todo, caso seja de apartamentos para venda, ou um multifamily, que é quando você, né, tem que preencher ele todo em termos de locação, e aí você vende esse imóvel como se fosse através do seu NOI, né, que é o Net Operating Income, que é como se fosse um shopping aqui no Brasil. Muito bom, Stefan. E falando, né, da questão do mercado imobiliário, você falou de ter um favoritismo, né, do brasileiro com relação a isso. O que você destacaria como particularidades do mercado americano do ponto de vista fiscal, essa questão de financiamento, regulação, né? E como a Leste ajuda o brasileiro a adentrar esse mercado? Perfeito. Eu acho que perfeita essa sua pergunta, porque é uma das coisas que a gente mais viu ao longo desses últimos 10 anos, é exatamente muitos brasileiros que batem lá na nossa porta, amigos nossos que querem investir em imóveis. Muitos, inclusive, investem da forma mais direta, que é a compra de um apartamento, uma compra de uma casa, que a gente não recomenda como um investimento, né? Nós entendemos que muitas vezes a vontade, né, do brasileiro de ter um pouquinho aquela reserva de valor em dólar, mas também ter um pé da terra, um lugarzinho para poder usar durante as férias, que não é a forma disparado, não é a forma mais eficiente de se investir no mundo imobiliário lá fora, né? Então, eu acho que o ponto da estrutura é fundamental. A gente monta esses fundos, né, normalmente em Cayman, que entram para os Estados Unidos na estrutura fiscal mais eficiente possível. Porque não adianta nada a gente fazer um bons investimentos nos Estados Unidos, gerar muito valor, mas na hora de voltar o recurso para o investidor fora, você não está bem estruturado e muito fica pelo caminho. Então, a gente percebeu que isso é uma constante, as pessoas obviamente, não fazem isso no seu dia a dia, não entendem, não têm esse conhecimento e muitas vezes não são muito bem aconselhadas, né? Elas normalmente um amigo, talvez um advogado, mas um advogado que não é especializado em investimentos, né, em estruturas offshore, enfim. Então essas coisas todas, como a gente já fez muito, a gente foi aprimorando e, portanto, hoje a gente tem o que há de mais eficiente para um investidor investir no mercado imobiliário norte-americano, vindo de fora. Uhum. E é um bom momento, né? Assim, eu acho que essa pergunta tem muitas nuances, mas primeiro um panorama mais geral, né? A gente está num momento de mercado imobiliário que pode deixar algumas pessoas com o pé atrás, né? Taxas de juros elevadas, os inventários, né, aumentando gradualmente, chegando a níveis pré-pandemia ali, chegando perto. Então, 2025 é aquele momento que muita gente ainda fica com o pé atrás. E a gente recebe bastante pergunta mesmo, né? O que é o momento do mercado imobiliário de forma geral? E se você quiser aprofundar um pouquinho mais em regiões, né? Porque Estados Unidos é continental, Perfeito, né? Exatamente. Eu acho que esse é outro ponto muito importante, Paula, que você tocou, que quando você lê aqui no Brasil um jornal, fala sobre o mercado imobiliário americano, não dá para... o mercado é muito difuso, diferente. Assim, cada região tem sua particularidade. O que está acontecendo em Chicago é muito diferente do que está acontecendo em Miami, que é diferente do que está acontecendo na Califórnia. Então tem que ser muito mais específico e por subsetores, né? Você tem o mercado residencial tradicional de casas, né, ou casas unifamiliares ou apartamentos como a gente conhece aqui de compra e venda, que é Aí você tem o mercado de multifamily, que é hoje das 140 milhões de residências existentes nos Estados Unidos, 40 milhões são através de multifamily. O que é multifamily? É aquele predinho de 5 ou mais unidades, que normalmente é de 200 a 500 unidades, na verdade, que é 100% para locação.
Então, essa é uma classe de ativos gigantesca que, apesar de ser residencial, ela é tratada totalmente de forma institucional. Os maiores detentores desse tipo de propriedades são fundos de pensão, são fundos imobiliários, seguradoras, enfim. Obviamente, hoje em dia, fundos de private equity, fundos como o nosso, que trazem ao brasileiro acesso a esse mesmo tipo de investimento, né? Então, o momento ele é bom. Eu acho que é o seguinte, você tem hoje o momento do crédito imobiliário. Exatamente pelo fato das taxas estarem mais elevadas, o retorno que a gente tem conseguido hoje em crédito imobiliário é extraordinário. A gente consegue mais de 10% ao ano, né, de retorno em crédito sênior, onde a gente tem feito muito financiamento, não só a uma classe de ativos muito conhecida, talvez até dos brasileiros que vêm, né, naquele programa de televisão do Fix and Flip, aquela turma que compra as casinhas, faz a reforma e deixa linda e vende por 30%, 40% a mais. Essa é uma indústria muito grande de verdade nos Estados Unidos, a gente financia bastante. Agora no mês passado, aqui de junho de 2025, a gente fez mais de 100 milhões de dólares de originação disso em um único mês. Então, assim, tem uma demanda muito grande. E a gente tem feito também muito investimento para o que a gente chama de Triple Net Lease nos Estados Unidos, que é o Build to Suit. Né? O Build to Suit nos Estados Unidos, como a gente sabe, as grandes marcas muito conhecidas aqui de todo mundo, né? FedEx, Starbucks, Shake Shack, elas são grandes companhias que estão sempre fazendo expansão e não necessariamente elas querem ser donas dos imóveis. Então ela vai num desenvolvedor imobiliário preferencial dela e fala assim, eu quero ter um galpão na cidade de Indianápolis, pronto dentro de até 18 meses. Esse desenvolvedor imobiliário tem um relacionamento conosco, ele vai lá e compra a terra, faz todo o processo de aprovação e ele precisa do financiamento. O nosso fundo vai lá e financia essa construção desse galpão que vai ficar pronto e no momento que é uma FedEx da vida, ela assume, passa a pagar um aluguel de 10, 15, 20 anos, que são contratos atípicos, que para o brasileiro está muito acostumado com o atípico, né? Então não pode ser rompido, o que é muito bacana, porque esse fluxo de aluguel de uma casa, de uma empresa como a FedEx, vira quase que um bond. Uhum. Ele, inclusive, é muito curioso isso para o investidor que está acostumado na renda fixa a comprar bonds de empresas investment grade. Esses contratos de aluguel, eles tradam a 1,5%, 2% acima do bond, que é o prêmio de iliquidez. Mas do outro lado, eu prefiro assim, você ainda por cima você tem a segurança do imóvel por trás. Então, obviamente, eu prefiro muito mais estar nesse fluxo do que diretamente no bond. E com correção, se eu não me engano, né? Com correção por algum índice de inflação, talvez? Os contratos de aluguel, sim. Eles todos têm... É engraçado que isso foi uma mudança no pós-Covid. Uhum. Antigamente, como os Estados Unidos tinha praticamente nada de inflação ou muito baixa, você não tinha, né, nos contratos de locação a correção da inflação. Hoje em dia, em todos esses contratos, você tem sim, a cada 5, 10 anos, você tem uma correçãozinha. Ou, falando novamente no multifamily, né, que são esses aluguéis, 200, 300 unidades, são contratos de 12 meses. Os contratos de 12 meses não tem correção, mas como todo dia tem um apartamento que o contrato está vencendo, você tem sempre uma nova correção. Ou seja, a curva de inflação ela acompanha perfeitamente o que está acontecendo de fato na inflação. Então é uma proteção à inflação maravilhosa esse tipo de ativo, sem dúvida alguma. Que não é comum na renda fixa americana, né? Então, bem interessante. Exatamente. Mas olha, então o momento é um pouco esse, é de cautela em termos de investimento para renda. Eu acho que o que a gente tem visto é operações que estão um pouquinho mais estressadas. Então, nesse sentido, você conseguir comprar hoje alguma coisa que está com um bom ativo imobiliário, mas que está com uma estrutura de capital não muito eficiente, né? Ou que se alavancou demais no ciclo anterior. Então é um bom momento para eventualmente você conseguir comprar alguma coisa com desconto. No lado do crédito, como eu falei, acho que é o melhor momento nos últimos vários anos para a gente colocar, né, o crédito imobiliário. E o lado de desenvolvimento imobiliário, que eu acho que é onde você gera muito valor, né, no processo. Então, é o que a gente tem feito. E aí eu falo um pouquinho mais da região de Miami. Então, o crédito a gente faz nacionalmente.
Os build-to-suits a gente faz nacionalmente. Agora, o desenvolvimento imobiliário a gente só faz em Miami. Por quê? Porque a gente conhece muito bem hoje, né, o ambiente local, e Miami está vivendo um momento na história da cidade completamente transformacional. Eu acho que o Covid fez para a cidade já vinha acontecendo aos poucos, né, essa migração, na verdade, é um americano conhecendo Miami. Ele, de repente, poxa, Miami é uma cidade de verdade, fica dentro dos Estados Unidos. Então, não, brincadeiras à parte, muita gente, nós temos gente que trabalha conosco que nunca tinha ido para Miami. Então, é interessante isso, né? Mas o pós-Covid realmente transformou a cidade. Hoje é uma cidade que está cheia de nova-iorquinos, pessoal de Connecticut, de Chicago, Califórnia. Enfim, o ambiente está muito favorável, não só fiscal, o clima, né? O próprio clima, não, mas o clima de negócios. E isso, obviamente, se traduz no quê? Imóveis. Né? O pessoal vem com muito capital, apesar dos juros mais elevados para comprar, mas a turma que tem vindo para a Flórida tem um poder aquisitivo muito elevado, o que por um lado é bacana porque isso incentiva, obviamente, um grande investimento, né? Ou seja, o reinvestimento e fazer coisas novas para isso. A pena é, obviamente, o que acaba fazendo com a turma que estava antes, que ficou muito caro. A moradia ficou muito cara. Então, esse pessoal acabou indo para mais longe. Então, aí tem as suas dores do crescimento de Miami, que são importantes que sejam endereçadas também. Stephanie, aproveitando esse gancho, né, você comentou sobre Miami, quando a gente analisa o índice Case-Shiller, que ele pega a variação ali a valorização dos imóveis, está apontando ali para Nova York, Chicago, Detroit. E você comentou sobre Miami. A Leste considera certas regiões como promissoras ali? Como que vocês estão olhando isso? Olha, eu acho que o que você está vendo é exatamente o seguinte. Durante a época do Covid, você teve um êxodo muito grande, né, migratório, exatamente dessas cidades que você acabou de falar. Então isso o que fez exatamente com que os preços tenham caído, né, nessas regiões. E outras regiões que receberam muito esse fluxo inicial, os preços subiram muito. Alguns recuaram porque o crescimento ele não foi tão grande quanto se esperava. Diferente de Miami, porque Miami tem um componente adicional, que é o comprador estrangeiro. Verdade. O próprio público que nós estamos falando aqui. Então, esse é um grande diferencial. Então, não só o americano que foi, mas você tem o estrangeiro que vem e compra. Algumas outras cidades americanas não têm isso, então elas, né, tiveram um gráfico onde subiu muito e agora voltando porque começa a ter um pouco de excesso de oferta. E muitas dessas cidades... Nova York é Nova York, né? É uma força da natureza aquilo. Então, muita gente acaba voltando, como a história acabando o work from home, né? Muita gente continuava trabalhando para empresas de Nova York, mas o cara foi morar lá em Nashville, foi morar em Austin. E aí chega um momento que o chefe fala, olha... Volta para o escritório. Não dá para ele ir todo dia 2h30 de avião e voltar. Então, ele acaba voltando para a sua cidade. Mesmo Chicago. Chicago é interessante, um mercado, enfim, uma cidade enorme, que sofreu muito, né, durante a pandemia, muito. E que, justamente, ao sofrer, ninguém fez mais absolutamente nenhum investimento por lá. A cidade é grande. Então, hoje, o que você tem não tem oferta. Então, os preços... Né? A oferta e demanda, você tem o pessoal voltando, a própria economia que é grande acaba fazendo com que os preços subam. Então, obviamente a gente acompanha isso, tá? Nova York é Nova York, nós temos investimentos em Nova York, Chicago também temos um multifamily por lá, que a gente tem visto exatamente a demanda é surpreendente, né? Quando a gente olha o multifamily lá em Chicago atualmente versus um em Atlanta, que faz parte do Sunbelt, que é exatamente grande parte, né, da nossa tese ao longo desses últimos anos e que a gente continua acreditando, mas hoje tem mais demanda em Chicago do que em Atlanta, porque obviamente em Atlanta teve muitos novos desenvolvimentos, então você tem um prazo, um momento de digestão de todo esse estoque, o inventory, para que os preços voltem a subir novamente. Excelente. Bom, e quem que é a pessoa que investe em imóveis, né? Assim, imóveis nos Estados Unidos, pensando assim,
tem todas essas questões que a gente falou, né? Momento de mercado, taxas de juros, é um mercado promissor, né? Mais complexo de entender. Então, quem que é essa pessoa investidora? Como que vocês ajudam a pessoa a entender qual que é o investimento para ela, né? Enfim, para quais são os perfis mesmo? Perfeito. Bom, é incrível como praticamente todo brasileiro, né, gosta de imóveis. Alguns gostam de ir para o equity do imóvel. Não quero, o crédito, o momento é bom, não, mas eu quero ser... E aí você passa por grandes empresários do setor imobiliário brasileiro. Interessante isso. Como, né, a pessoa já vem há anos, ou tem grandes empresas que investem no segmento imobiliário de desenvolvimento imobiliário Brasil afora, ele enxerga que é uma boa forma dele ter parte do seu patrimônio dolarizado num ramo que ele entende. Né? Então a gente ajuda, no caso, a esse tipo de investidor a explicar as nuances, né? Como é que funciona. O multifamily, por exemplo, é uma coisa que não existia no Brasil até pouco tempo atrás. Então, teve todo um processo educacional, qual é o nível de alavancagem, como que se toma, né? Como que se eventualmente se aproveita de juros para bater a questão fiscal. Então, assim, tudo isso a gente ajuda a esse investidor, mas o que mais nos surpreende é o investidor justamente investidor de varejo brasileiro que cada vez mais que comprou muito a história do fundo imobiliário no Brasil, né? Acho que foi o grande fator que fez o número de CPFs no Brasil subir barbaramente na Bolsa, foi no final do dia os fundos imobiliários, né? Então, essa turma quer investir em imóveis lá fora. E aí você não tem o dinheiro suficiente, ou eu não acho que deveria, comprar um apartamento, uma casa. A melhor forma de você buscar realmente um fundo, né? E aí é interessante falar o seguinte, não um REIT. O REIT é o fundo imobiliário americano. Assim como o fundo imobiliário brasileiro é feito para o público brasileiro, o REIT ele é feito para o público americano. Então, fiscalmente falando, não é a forma mais eficiente do brasileiro investir. Então, é muito mais interessante ele buscar os fundos privados, né? Assim como os que a Leste faz a gestão e várias outras gestoras parecidas, que são feitos para o público não americano. Tá? Eu queria que você elaborasse um pouquinho mais sobre isso, sobre essa parte fiscal. É uma questão, assim, de fato, é um pouco de geração e distribuição do valor gerado, né? Não adianta, de novo, como eu comentei, fazer um excelente investimento por lá que dê 20% de retorno ao ano. Né? Então foi um sucesso e na hora de você falar, beleza, agora como é que eu devolvo esse dinheiro para o investidor? Se você não entrou da forma adequada, o imposto americano às vezes é enorme. Então ele acaba ficando com a maior parte desse bolo, que não faz sentido algum. Então você tem várias estruturas absolutamente conhecidas e que são estruturadas para cada um o determinado público. Então, o REIT, como eu falei, ele é feito para o investidor americano, que paga imposto nos Estados Unidos. Então, ele tem lá um benefíciozinho, assim como o investidor brasileiro, né, tem tem ainda isenção, né, no Brasil. Que as coisas mudam, né? Rapidamente. Essa é outra vantagem do mercado americano, né? As coisas mudam bem menos. Claro que existem crises, claro que existem algumas incertezas, né? As mais recentes ao longo do ano, políticas, tarifas para lá e para cá, mas a estabilidade vis-à-vis, quando você compara, né, com o que a gente sempre viu no Brasil, é incomparável. Então, enfim, mais uma razão para ter parte do seu patrimônio dolarizado, né? Fora do Brasil e, se possível, no mundo de imóveis, que realmente a gente recomenda mesmo. Muito bom, estamos caminhando aqui para o fim do nosso podcast e você já compartilhou dicas valiosas, né? Agora, por último, também bem interessante. Mas o que você poderia deixar aqui, Stefan, de mensagem final para o brasileiro, investidor brasileiro que está considerando ali investir no mercado imobiliário americano? Olha, eu acho que você deve realmente fazer uma boa avaliação do veículo que você vai investir, né? Acho que a primeira coisa é não concentre tudo num determinado imóvel,
né? Eu acho que a gente já viu muitas vezes isso, gente que tem amigos, né, em Orlando, aquela coisa toda que tem um projeto ou outro para fazer. Ah, vamos fazer aqui comigo. Aí o camarada manda todo o dinheiro para aquilo. E a nossa recomendação é que não faça isso. Busque gestoras que são registradas na SEC, que é a CVM americana. Então, portanto, sim, estão sob um escrutínio adicional, né? Porque assim como em qualquer lugar do mundo, você tem gente nos Estados Unidos que não tem as melhores intenções. E quando o capital vem de fora, você tem uma assimetria de informações muito grande. Então, procure, né, plataformas como a Nomad, que fazem já todo o trabalho, né? Então, a gente sabe, em breve nós vamos ter os nossos veículos disponíveis, né, na plataforma de vocês. Então, por quê? Porque vocês fazem exatamente esse trabalho de buscar um gestor que já reconhecido, que tenha que tenha toda a parte de compliance feita, esteja debaixo de um guarda-chuva de uma SEC da vida, e que tenha já os veículos feitos de forma que atenda você, brasileiro, como público. E não, né, que seja feito para o americano ou para um asiático, porque, de novo, cada região tem a sua característica. Então, eu acho que é importante buscar isso, e a minha recomendação é essa: não faça um investimento aquele do amigo. Comprar uma casa, um apartamento pode ser um grande investimento pessoal, né, de alegria, de você ter lá um apartamento, mas financeiramente falando, definitivamente não é a forma mais eficaz de se investir no mercado imobiliário americano. Então, minha recomendação é essa, buscar casas como, né, plataformas como a Nomad, para que ajudem a fazer esse filtro e encontrar fundos que tenham as características, prazos. Porque, de novo, né, imóveis são investimentos de médio e longo prazo. Então, você quer alguma coisa de mais curto prazo, vai para o crédito, né, onde você tem os fundos abertos. Você quer alguma coisa de maior retorno, mas está disposto a abrir mão de tempo e liquidez, vai para os fundos fechados. Enfim, buscar assessoria de gente que entende e que pode te guiar bem no caminho, né, para o investimento correto. Perfeito. É para isso que estamos aqui. Muito obrigada, Stefan. Foi uma aula, sempre muito bem-vindo aqui no Nomad Cast. Imagina. E para quem nos acompanhou, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e acompanhar a Nomad nas redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram, todas elas. A gente está sempre trazendo conteúdos como esse para que você invista cada vez melhor. Obrigada e até a próxima.